final do período que ele estava em prisão domiciliar, que ele passou 90 dias em prisão domiciliar, ou seja, em um momento em que ele teve durante 90 dias exatamente aquilo que ele está aqui a requerer, porque ele já esteve em prisão domiciliar. Bem, terminando meu voto, eu observo que, com todo respeito, não há controvérsias entre a defesa e o Estado acusador. Ambos alvitram a mesma solução, que é a prisão domiciliar. Agora vem o Supremo Tribunal Federal, com devido respeito, e decide contra, inclusive, aquilo que é preconizado pelo Dominus Litis, o dono da persecução penal do Estado. Data vênia, não posso adotar esse entendimento. Eu acompanho integralmente o parecer muito bem fundamentado do douto Procurador-Geral da República e dou provimento integral ao agravo. Proclamo o resultado: negaram provimento ao agravo, por maioria, vencidos os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Continuamos. Ministro Barroso, Vossa Excelência está com a palavra para julgamento dos demais casos. Nós temos que julgá-los, não é? Porque é a última sessão ordinária que temos. É muito possível, presidente, nós possamos julgar mais um ou dois, ou até três, ou quatro. Ou talvez um que seja paradigmático, e depois Vossa Excelência democraticamente poderá tomar a decisão. Exatamente. Dependendo da... Exatamente. É claro, de forma consentânea com... Eu pediria ao ministro Toffoli um pouquinho de paciência, pelo menos para o primeiro, porque nós vamos assentar inicialmente uma tese jurídica muito importante, que diz respeito ao requisito objetivo do cumprimento ou não de 1/6 da pena. Depois existem muitas particularidades de casos concretos. Eu estou trazendo hoje os casos de José Dirceu, Delúbio Soares, Rogério Tolentino e Romeu Queiroz. Eu tentei correr, o eminente Procurador-Geral da República também, eu vi que chegaram os pareceres, mas eu não tive tempo ainda de examinar os que chegaram ontem à noite e hoje de manhã. Mas é a mesma tese jurídica em discussão, mas as questões fáticas, e devo dizer que aqui, em linhas gerais, eu estou em sintonia com a posição manifestada pelo Procurador-Geral da República. Aqui, presidente, é a questão da discussão do trabalho externo pelos apenados que se encontrem em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, e aqui trata-se de agravo regimental interposto por José Dirceu de Oliveira e Silva contra a decisão do relator da execução penal 2, que indeferiu o pedido de trabalho externo formulado em dezembro de 2013. Os fundamentos da decisão do eminente presidente, ministro Joaquim Barbosa, são 3. A decisão é de 8 de maio de 2014 e tem 3 distintos fundamentos que eu sintetizo. Primeiro, a realização de trabalho externo por condenado que cumpre pena em regime semiaberto depende do requisito temporal definido no artigo 37 da Lei de Execuções Penais, que doravante chamarei de LEP, que é o cumprimento de 1/6 da pena. Segunda tese do ministro Joaquim Barbosa, ao indeferir o pedido, é que a proposta de trabalho externo oferecida por empregador privado é inidônea e inviabiliza a fiscalização do cumprimento da pena, notadamente no caso de proposta, aspas, arranjada, fecho aspas, entre amigos. E a terceira tese da decisão do ministro Joaquim Barbosa, aqui impugnada por agravo regimental, é que a realização de trabalho interno pelo condenado já preenche a finalidade educativa da pena, sendo desnecessária a realização dos serviços da mesma natureza fora da unidade prisional. Foi interposto agravo de instrumento questionando os fundamentos dessas 3 bases, digamos, teóricas e fáticas da decisão do ministro relator, e o parecer da Procuradoria-Geral da República é no seguinte sentido:
Em sua manifestação, entendeu Sua Excelência ser acertada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser exigível o cumprimento de 1/6 da pena para a concessão do trabalho externo ao condenado em regime inicial semiaberto. E ressaltou o eminente Dr. Rodrigo Janot que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também afasta a exigência do cumprimento de 1/6 da pena, de modo que a decisão agravada criaria uma situação de desigualdade em relação aos demais apenados que cumprem pena nesse ente federativo. Isso, portanto, a manifestação do Procurador-Geral da República sobre a tese geral sobre o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena. Sobre a questão particular, específica desta execução penal, que é de José Dirceu, Sua Excelência pronunciou-se da seguinte forma: relativamente ao trabalho em escritório de advocacia, considerou ausentes indicativos concretos de inviabilidade de fiscalização pelo poder público, notadamente diante do termo de compromisso assinado pelo candidato a empregador. É o relatório, presidente. Vossa Excelência prossegue. Okay. Eu, nesse voto, faço uma introdução semelhante à que já havia feito sobre a minha preocupação de não criar nem situações excepcionais e de criarmos aqui decisões que possam ser universalizadas, e considero que a importância desse caso transcende, evidentemente, a situação deste condenado em particular, porque o que nós decidirmos aqui irá valer para todas as pessoas que, pelo país afora, cumprem pena em regime semiaberto. E aí, presidente, eu tenho um voto relativamente longo que se reproduz em relação aos outros que pleiteiam o trabalho externo, e eu vou ler saltadamente as principais questões, apenas porque penso que nós temos que passar uma sinalização mais clara para os juízes de execução penal do país afora, mas procurarei ser tão breve quanto possível. Eu começo o meu voto fazendo uma breve síntese dos 3 regimes de cumprimento de pena que existem no direito brasileiro: o fechado, o semiaberto e o aberto, e observo as características de cada um, inclusive em relação à possibilidade de trabalho externo, que no caso do regime fechado somente pode ser feito em serviços públicos, com um regime de supervisão rigorosa, e que vai se flexibilizando na medida em que se passe ao regime semiaberto e ao aberto. E observo, quanto ao regime aberto, que na maior parte do país, tendo em vista a inexistência de casas do albergado, o regime semiaberto é, como regra geral, cumprido em prisão domiciliar. Essa é uma prática abrangente hoje em território nacional. No capítulo seguinte, presidente, que é o 3º, que eu intitulei A Crise do Sistema Penitenciário, eu, na verdade, aproveitei um pouco para fazer aqui um recenseamento dessa discussão, que é tão importante, e vou distribuir o meu voto a Vossas Excelências, e peço, me penitencio por não ter distribuído antes, como é do meu hábito, mas esse eu só consegui acabar hoje na hora do almoço. Portanto, eu começo com um trabalho notável feito pelo CNJ, conduzido pelo conselheiro Guilherme Calmon, que se chama O Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil, que traz um conjunto muito rico de dados. Existem no Brasil hoje 567 mil presos para um sistema que tem capacidade para 357 mil. Estou usando os números cheios. O déficit do sistema, portanto, é de 210 mil vagas, e este número se torna ainda mais impressionante se nós levarmos em conta duas outras estatísticas. Existem cerca de 150 mil pessoas em prisão domiciliar, por falta de vagas no regime aberto, e essa é a maior perplexidade, cerca de 400 mil mandados de prisão aguardando cumprimento e que não são cumpridos por diversas razões, inclusive pela falta de vagas no sistema. Mas mesmo com toda essa população carcerária,
o Brasil, mesmo com todas essas pessoas fora do sistema, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E se nós computarmos os presos domiciliares, nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. E observo eu, existe um certo paradoxo neste cenário. A população tem uma sensação difusa de impunidade. Ainda assim, o país pune muito, com estatísticas de encarceramento crescentes. Prende muito e prende mal, segundo o consenso de todos os especialistas. E aí, ainda dentro desse capítulo, crise do sistema penitenciário, eu faço uma anotação sobre os mutirões carcerários iniciados no Conselho Nacional de Justiça sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, e aí são feitas inspeções periódicas nos presídios para a constatação desalentadora de como o sistema está, infelizmente, falido. A maior parte dos estados não tem em funcionamento colônias agrícolas, industriais ou mesmo estabelecimentos similares. E na audiência pública que convocou para discutir essa questão, o ministro Gilmar Mendes, relator do recurso extraordinário 641.320, revelou a existência de 2 extremos, ambos caracterizados por ilegalidades ou descontroles. Ou se mantém o condenado em regime aberto, em regime semiaberto, em regime fechado, o que é um absurdo, ou geralmente sem acesso a trabalho interno, ou se concede prisão domiciliar fora das hipóteses em que seria tecnicamente cabível. De um jeito ou de outro, o que se tem é uma realidade que vem derrotando o direito vigente. E aí eu concluo, presidente, este capítulo para dizer que a interpretação do direito não pode ignorar a realidade, como se nós estivéssemos na Suécia, que, para nos matar de inveja, vem de fechar alguns presídios por falta de população carcerária. Portanto, o Estado, sem descurar dos seus deveres de proteção, deve, a meu ver, nessa matéria, juízes e tribunais devem prestigiar os entendimentos razoáveis que não sobrecarreguem ainda mais o sistema, nem tampouco imponha aos apenados situações mais gravosas do que as que decorrem da lei e das condenações que sofreram. Portanto, feita essa introdução geral sobre o sistema penitenciário, eu comento a posição do relator, cuja tese central é a de que, por força do artigo 37 da Lei de Execuções Penais, só é possível o trabalho externo para condenados em regime semiaberto que já tenham cumprido 1/6 da pena. É a leitura que Sua Excelência faz do artigo 37 da Lei de Execuções Penais. Em seguida, presidente, no capítulo seguinte, eu trato da posição do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria, para observar que o STJ tem uma posição antiga, que vigora desde 1999, de um acórdão conduzido pelo eminente, notável ministro Gilson Dipp, que em 1º de junho de 1999 enfrentou esta questão em acórdão cuja ementa assim dispõe: é admissível o trabalho externo aos condenados ao regime semiaberto, independentemente do cumprimento de 1/6 da pena, pelas próprias condições favoráveis dos pacientes e ante o critério de razoabilidade que sempre se faz necessário na adaptação das normas de execução à realidade social e à sua própria finalidade, ajustando-as ao fato concreto. Essa decisão do ministro Dipp teve parecer favorável do subprocurador-geral da República e concluiu assim: ordem concedida para permitir que os pacientes saiam durante o dia para trabalhar, recolhendo-se à noite à cadeia onde se encontram. A partir desta decisão, muito importante enfatizar que é de 1999,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se sedimentou neste sentido. E agora, presidente, trato eu da minha posição em relação à questão do trabalho externo do apenado em regime semiaberto. E observo que o eminente presidente ministro Joaquim Barbosa alicerçou o seu voto em 4 precedentes, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 do Supremo Tribunal Federal. Com todas as vênias de Sua Excelência, ao ler os precedentes, concluí que, na verdade, há um precedente do Supremo, na verdade, um precedente quase casado, porque foi a mesma questão discutida num caso de relatoria do ministro Galotti e, em seguida, um habeas corpus de relatoria do ministro Sepúlveda pertence. Este único precedente que, a meu ver, embasa esta linha de entendimento, porque os outros não trataram particularmente dessa questão, embora tivesse algum obter dictum nesse sentido, mas eram precedentes que discutiram questões diversas, tanto os do STJ quanto o do ministro Eros Grau. Porém, o precedente do ministro Sepúlveda pertence, no habeas corpus 72.565, realmente sustentou a tese da exigibilidade de 1/6 de cumprimento da pena antes do trabalho externo. Era um caso em que o paciente na impetração era Paulo César Cavalcante Farias, e foi uma decisão tomada pelo plenário por maioria de votos. Algumas observações importantes. O paciente desse habeas corpus, PC Farias, fora protagonista, pouco tempo antes desse julgamento, do então recente impeachment de um presidente da República, além de ter sido preso depois de momentosa fuga, preso na Tailândia. De modo que este é um precedente que confirma um ditado anglo-saxão tradicional que é hard cases make bad law, o que, em bom português, pode ser traduzido como casos difíceis não são os que produzem as melhores teses jurídicas. A mais, porém, o julgamento desse caso se deu em maio de 1995. Ainda não havia ocorrido, ou pelo menos ainda não havia sido percebida, a explosão nas estatísticas de encarceramento no Brasil, que passaram do patamar de 100 mil em meados da década de 90 para o patamar de 500 mil nos dias de hoje, ou 700 mil se computarmos as prisões domiciliares. Portanto, foi a realidade fática que impôs a virada jurisprudencial conduzida pelo Superior Tribunal de Justiça no final da década de 90. Registro aqui, por justiça, o voto divergente lançado à época pelo ministro Marco Aurélio, sustentando que o artigo 37 da LEP somente se aplicava ao regime fechado e que, aspas, o trabalho externo é íncito ao regime aberto, fecho aspas. E, embora penso que no caso do habeas corpus eu não localizei o voto do ministro Marco Aurélio, mas do ministro Celso de Mello, mas no voto, na petição do ministro Galotti, havia um voto sim do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello, na mesma linha do ministro Marco Aurélio. Pois não. Em 1995, o ministro Marco Aurélio e eu ficamos vencidos em parte, em maior extensão, porque a ordem de habeas corpus foi concedida também em parte, porque nós entendíamos que se tornava dispensável, naquele caso, em face da existência de elementos informativos já produzidos nos autos, tornava-se dispensável a realização da avaliação criminológica, do exame criminológico. No fundo, todos os votos convergiram no sentido de reconhecer a necessidade do cumprimento mínimo de 1/6, mesmo tratando-se de regime penal semiaberto, que foi exatamente o regime inicial que foi condenado o então paciente, PC Farias. Ministro Marco Aurélio e eu ficamos vencidos nesse ponto, porque nós deferíamos em maior extensão a ordem de habeas corpus para
reconhecido o cumprimento de 1/6, dispensar a avaliação criminológica. E 4 outros ministros, ministro Veloso, ministro Moreira Alves, ministro Galotti e ministro Sidney Sanches, entendiam que o corpo de bombeiros, a cujo quartel se achava recolhido PC Farias, não seria o local indicado para a realização do exame criminológico e, por isso, denegavam a ordem. Ok, muito grato, ministro Celso de Mello. Eu aqui verifico a proclamação. Vossa Excelência tem toda a razão. Continuando, portanto, a conclusão a que se chega é que jamais foi consistente e volumosa a jurisprudência que entendia aplicar-se a exigência do cumprimento de 1/6 da pena para autorizar-se o trabalho externo. E aí, ainda na minha posição, eu analiso, presidente, cito as dezenas de decisões do Superior Tribunal de Justiça, de inúmeros relatores, não achei dos ministros Fux e Teori Zavascki, mas que não atuaram no crime, mas tem decisões do ministro Jorge Mussi, da ministra Laurita Vaz, da ministra Maria Tereza de Assis Moura, do hoje já ministro aposentado Paulo Galotti, do ministro Félix Fischer, do ministro Jorge Scartesini e dezenas de outros. Portanto, a posição do STJ se pacificou e, mais importante, a posição do STJ, como previsível e desejável, passou a ser adotada por tribunais, e eu fui conferir a jurisprudência, e os tribunais de justiça dos estados, e aqui os interessados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Estado de Minas Gerais, que são as duas unidades da federação, onde os 4 agravantes de hoje cumprem pena, 2 no Distrito Federal e 2 em Minas Gerais. Em Minas Gerais e no Distrito Federal, também este é um ponto de jurisprudência consolidada. De modo que a conclusão a que eu chego é que a negação do direito ao trabalho externo para reintroduzir a exigência do prévio cumprimento de 1/6 da pena significa drástica alteração da jurisprudência em vigor e vai de encontro frontalmente às circunstâncias do sistema carcerário brasileiro nos dias de hoje. Depois, presidente, eu menciono que a doutrina é igualmente abundante, embora não indissonante, mas abundante no sentido de inexigibilidade, e eu cito aqui, possivelmente, o autor de direito penal mais citado nesse tribunal, pelo menos desde que eu estou aqui, que é César Roberto Bittencourt. Diz ele: é bom esclarecer que o juiz da condenação, na própria sentença, já deverá conceder o serviço externo, ou então, posteriormente, o juiz da execução poderá concedê-lo desde o início do cumprimento da pena. A exigência de cumprimento de 1/6 da pena verifica-se apenas quando tal benefício for concedido pela direção do estabelecimento penitenciário, que dependerá também da aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado. E eu cito, inclusive, uma passagem de Guilherme de Souza Nutti, igualmente um autor frequentemente citado, em que, tendo originariamente uma posição contrária à exigência de 1/6, em algum momento ele se curva à evidência e diz: tendo em vista que o regime aberto está falido, pois não existem casas de albergado, bem como o semiaberto encontra-se com nítida deficiência de vagas, o trabalho externo termina sendo a forma encontrada pelo magistrado para reintegrar o preso à vida em comunidade. E, em seguida, eu, depois de citar a jurisprudência e a doutrina, faço a minha própria interpretação dos artigos 35, parágrafo 2º do Código Penal e do artigo 37, para chegar à mesma conclusão que brevemente foi anunciada pelo ministro Marco Aurélio ao votar no caso anterior, de que, se exigisse prévio cumprimento de 1/6 da pena no regime semiaberto, evidentemente, depois de cumprir 1/6 da pena no regime semiaberto, o apenado cai no regime aberto, onde o direito ao trabalho externo é íncito das características desse regime, de modo que não haveria trabalho no regime semiaberto se fosse diferente. De modo, presidente, que eu chego, e aqui concluo, à seguinte conclusão,
relativamente à parte 1 do meu voto, que diz respeito ao requisito objetivo de 1/6 da pena. Por todas essas razões, concluo que a exigência objetiva de prévio cumprimento do mínimo de 1/6 da pena não se aplica aos presos que se encontrem em regime inicial semiaberto. Considero que impor tal exigência aos condenados no presente processo implicaria em alterar a jurisprudência vigente, estabelecendo um regime diferenciado e excepcional para este caso. Isso porque se procurou demonstrar até aqui, que há mais de 15 anos o STJ já sedimentou o entendimento de que o prévio cumprimento de 1/6 da pena para fins de trabalho externo não se aplica aos que se encontram em regime semiaberto. 2. Seguindo essa orientação, os tribunais de justiça do Distrito Federal e do Estado de Minas, responsáveis pela execução direta das penas aplicadas aos agravantes, tampouco impõem essa exigência. Boa parte da doutrina especializada defende o ponto de vista contrário ao da decisão aqui recorrida, sustentando a possibilidade de trabalho externo independentemente do cumprimento de 1/6 da pena. E, por fim, tanto do ponto de vista da lógica jurídica quanto da interpretação pragmática, essa solução é a que atende de maneira mais adequada às circunstâncias do sistema prisional brasileiro. Presidente, essa questão que posta até aqui, a exigibilidade ou não do cumprimento de 1/6 da pena, ela é o capítulo precedente e a questão prejudicial de todos os 4 agravos regimentais que nós vamos julgar. Então, eu indago de Vossa Excelência se gostaria de votar esta questão específica e, em seguida, votaríamos cada caso. Bem, Vossa Excelência, neste caso aqui, está eu ainda não cheguei provimento ao agravo. Eu ainda não cheguei ao dispositivo. Sim, mas eu até vou dar provimento ao agravo, mas eu, nesse momento... Para colher os votos, eu tenho que colher com relação a um voto e não uma tese. Presidente, pois não. Simultâneos, o que o ministro Luiz Roberto Barroso está propondo é que nós analisemos uma questão prejudicial que se aplica a todos os casos que ele vai julgar. Entendo. Utilizando essa metodologia, posteriormente ele vai apenas mencionar as peculiaridades do caso concreto. Eu compreendo. É como se fosse uma preliminar. Não há dúvida nenhuma, mas é que Sua Excelência precisa dar o voto, ou dá provimento ou nega provimento. Mas é porque... Quer dizer, porque dentro dessa conclusão do voto que Vossa Excelência está dando, está insta a tese. Quer dizer, se Vossa Excelência está dando provimento, significa que Vossa Excelência está colhendo a ideia de que não há necessidade de se cumprir 1/6 da pena em regime fechado quando alguém foi condenado ao regime semiaberto. Só que depois dessa questão, Sim, aí nós existe. analisamos Em as relação a José Dirceu, se pode ser em escritório de advocacia. Em relação a Delúbio Soares, se pode ser na CUT. Em relação a Romeu Queiroz, se pode ser na empresa da família. Então passa a haver um certo varejo. Então eu gostaria de antes definir a tese que eu acolho. Quer dizer, perdão, eu estou dando... Se Vossa Excelência quiser colocar assim, sim, eu estou dando provimento ao agravo regimental para afastar a exigência de cumprimento de 1/6 da pena. Perfeito. Então podemos votar essa questão. Pois não. Eu consulto os eminentes pares se há divergência com relação a esse aspecto. Não há? Pois não. Presidente, apenas 2 palavras. Sim. Numa interpretação sistemática, nós concluímos que não há de se exigir o cumprimento de 1/6 da pena para progredir-se, se o título condenatório encerra o regime semiaberto, para chegar-se ao trabalho externo. Se formos ao Código Penal, nós vamos ver que esse trabalho externo é admitido até mesmo no regime fechado, em obras públicas. É o que está no parágrafo 3º do artigo 34. Então, a questão prejudicial... Está na fase de discussão. É que eu tomei o voto genericamente, perguntei se alguém queria se manifestar, o ministro Marco Aurélio está se manifestando. Foi não. Depois o ministro Celso de Mello também terá a palavra em seguida. Se houver consenso, nós votamos por consenso, se não, tomamos os votos de forma individualizada. Vossa Excelência está com a palavra, ministro Marco Aurélio.
No 35, parágrafo 2º do mesmo Código Penal, nós constatamos que, quanto ao regime semiaberto, é admissível o trabalho externo, é o que está no preceito, em bom português, em bom vernáculo, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior, a redação que decorreu da reforma dessa parte geral do Código Penal. Reconheço que, normalmente, considerado o regime semiaberto, quando há vagas, se tem o trabalho em colônia industrial ou agrícola, mas há exceção quanto ao trabalho externo propriamente dito. O que ocorreu com a LEP, né? Nós tivemos a disciplina do trabalho externo minuciosa no regime fechado. E aí, ao invés de ter-se no artigo 36 um parágrafo quanto à exigência de cumprimento de 1/6 da pena, nesse caso de o regime ser fechado, se lançou essa exigência de forma genérica no artigo 37. E a mais foi quando eu apontei a incongruência de exigir-se a percentagem de 1/6 para o trabalho externo, presente o fato de, implementada essa percentagem, já ter o reeducando direito ao regime aberto propriamente dito. Por isso é que, ressaltando esses aspectos e sinalizando a incoerência de exigir-se o cumprimento de 1/6 da pena para ter-se o trabalho externo, é que acompanho o ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Pois não, ministro Celso. Presidente, eu peço vênia para dissentir do eminente ministro relator e do eminente ministro Marco Aurélio, por entender que a exigência temporal mínima, que alude ao artigo 37 da Lei de Execução Penal, não pode ser desconsiderada, mesmo tratando-se de regime penal semiaberto. É claro que a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de julho de 1984, estabeleceu uma ampla disciplina a propósito do exercício desse direito básico, que é o direito ao trabalho, por parte de quem sofreu condenação penal transitada em julgado. E estabelece em vários de seus preceitos que esse será um direito, que o exercício laboral será remunerado, necessariamente remunerado, e poderá ocorrer ordinariamente em ambiente interno, é o trabalho interno, disciplinado pelo artigo 31 e seguintes, ou em âmbito extrapenitenciário, no espaço público, no espaço externo, tal como a ele aludem os artigos 36 e seguintes. Participei do julgamento plenário do HC 72.565 de Alagoas, impetrado em favor de PC Farias, e apenas fiquei parcialmente vencido no ponto em que dispensava, naquele caso, o exame criminológico, a avaliação criminológica. No entanto, convergi no sentido de entender indispensável a exigência temporal mínima a que alude o artigo 37 da Lei de Execução Penal. E menciono que já anteriormente, quando do julgamento da petição 2002, o próprio ministro Sepúlveda Pertence já destacara que, aspas, realmente se impõe esse requisito de cumprimento de um mínimo de 1/6 da pena para a concessão do trabalho externo, seja o regime inicial fechado ou semiaberto, e afirmando que não havia como estabelecer uma vinculação hermenêutica entre o artigo 36, que alude ao regime fechado, e o artigo 37, que estabelece essa exigência temporal mínima.
fazia algumas outras considerações a respeito do trabalho externo, afirmando que não cabe dizer que o trabalho externo seja íncito ao regime penal semiaberto. Ao contrário, próprio do regime penal semiaberto, como estabelece o próprio Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 35, é o trabalho em comum durante o período diurno em colônia penal agrícola ou em colônia penal industrial ou em estabelecimento similar. Por isso mesmo, a própria exposição de motivos subscrita, então, pelo ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel, no seu item 55, ao mencionar a questão do trabalho externo, acentua que, aspas, o trabalho externo de natureza excepcional depende da aptidão, disciplina e responsabilidade do preso, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Tais exigências impedirão o favor arbitrário em prejuízo do sistema progressivo a que se submete à execução da pena. Evidenciado tal critério, o projeto, que no caso se converteu em lei, dispõe sobre os casos em que deve ser revogada a autorização para o trabalho externo. Essa questão, evidentemente, é uma questão que tem sido debatida no âmbito dos tribunais, como bem salientou em seu sempre primoroso voto o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E é inquestionável esse aspecto que Sua Excelência destacou. Agora, de qualquer maneira, a comissão elaborou-se um anteprojeto de lei de execução penal, que se transformou num projeto de lei de execução penal apresentado ao Senado. Essa comissão, presidida pelo ministro Sidney Benetti, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propôs, e é o que consta do projeto de lei, ou hora em tramitação no Congresso Nacional, que se suprima da regra equivalente ao artigo 37 da atual Lei de Execução Penal a exigência temporal mínima de 1/6. Portanto, é uma matéria de lege ferenda. Por isso, senhor presidente, apenas com essas breves considerações, e tendo em vista ainda, senhor presidente, apenas mais um outro aspecto que eu anotei aqui. Se nós considerarmos aquilo que constou de uma resposta, eu diria, ácida e grosseira, com que o governador do Distrito Federal, em insólito comportamento, se dirigiu a esta Suprema Corte em ofício, que teve como destinatário o eminente senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, se considerarmos as razões expostas nesse longo ofício, datado de 4 de abril de 2014, cuja cópia tenho aqui em mãos, nós iremos nos assegurar de uma realidade importante, a de que o governo do Distrito Federal está administrando muito bem o seu sistema penitenciário e que, aspas, tem investido, como nenhum outro governo o fez, na superação dos históricos problemas verificados no sistema prisional e no sistema socioeducativo do Distrito Federal, com a construção, inclusive, de novas unidades de internação e com uma ampliação, chegando a mais de 4.000 vagas no regime semiaberto, de tal maneira que, no âmbito do CIR, que é uma das unidades em cujo interior se executa o regime semiaberto, é aquele estabelecimento penitenciário similar a que alude o parágrafo 1º do artigo 35 do Código Penal, com essas medidas administrativas explicitamente referidas pelo governador do Distrito Federal nesse ofício que se acha incorporado aos autos, torna-se evidente que a regra básica, que é a do parágrafo 1º do artigo 35 do Código Penal, vale dizer, execução do trabalho interno, deve ser observada, uma vez que,
enfatize-se, o trabalho externo no âmbito do regime semiaberto tem um caráter excepcional. E o regime semiaberto, nós sabemos, executa-se não no campo da plena liberdade, ao contrário, executa-se com muitas restrições no interior de colônias penais agrícolas, no interior de colônias penais industriais ou no interior de estabelecimentos penitenciários similares. Por isso, senhor presidente, quanto a esse aspecto, e pedindo vênia, eu peço licença para reafirmar a decisão que esta Corte proferiu por seu plenário no HC 72565 de Alagoas, cabendo observar que a falta de outros precedentes do Supremo Tribunal Federal deve-se exatamente ao fato de que o Superior Tribunal de Justiça tem concedido as ordens de habeas corpus, tem deferido esses pleitos, o que, exceto por parte do Ministério Público, que poderia eventualmente recorrer em caráter extraordinário em havendo controvérsia constitucional, o que não tem acontecido. Pois não. Vossa Excelência nega provimento. Ministro Teori Zavascki. Presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Celso para acompanhar o relator pelo seu bem fundamentado voto, com uma pequena observação apenas, resgatar ainda a questão do tratamento isonômico. Na verdade, se nós estabelecermos aqui um critério diferente para os presos condenados originariamente pelo Supremo nessa questão, nós estaremos dando a eles certamente um tratamento desigual, porque, no fundo, a questão diz respeito à interpretação da lei de execução penal. E, matéria de interpretação de lei, não chega ao Supremo pela via da acusação, só pode chegar aqui pela via da defesa. A defesa, nós sabemos, tem vários modos de acesso ao Supremo Tribunal Federal em matéria infraconstitucional, seja por habeas corpus, seja por recurso ordinário. A acusação só chega ao Supremo Tribunal Federal em matéria infraconstitucional, em matéria penal, apenas em matéria quando se trata de questão constitucional e desde que tenha repercussão geral, que me parece que não seria o caso. De modo que, claro que a jurisprudência do Supremo não nos pode vincular, mas certamente nós estaremos estabelecendo uma situação de desigualdade. Mas, independentemente dessa questão, me parece que a jurisprudência do STJ, com a devida vênia, é uma jurisprudência que se amolda ao espírito e ao objetivo da lei, de modo que eu acompanho o relator. Pois não, ministra Rosa Weber. Presidente, a divergência aberta pelo nosso eminente decano, a quem eu sempre rendo as minhas homenagens, ela me faz lembrar a lição doutrinária do também eminente ministro dessa Corte, Eros Grau, quando diz em artigo doutrinário, né, em obra doutrinária sobre interpretação, que, abro aspas, nego peremptoriamente a existência de uma única resposta correta, verdadeira, portanto, para o caso jurídico, ainda que o intérprete esteja através dos princípios vinculados pelo sistema jurídico. Nem mesmo o juiz Hércules de Dworkin estará em condições de encontrar para cada caso uma resposta verdadeira, pois aquela que seria a única resposta correta simplesmente não existe. O fato é que, sendo a interpretação convencional, não possui realidade objetiva com a qual possa ser confrontado o seu resultado, o interpretante, inexistindo, portanto, uma interpretação objetivamente verdadeira. E aqui ele se reporta a Zagrebelski. Eu só fiz essa pequena leitura, senhor presidente, para dizer que, sem embargo, que todo texto legal sempre comporta diferentes visões e interpretações igualmente respeitáveis, e que, sem embargo, da extrema respeitabilidade da decisão agravada da lavra do nosso eminente presidente Joaquim Barbosa e da respeitabilidade, né, da posição endossada agora pelo ministro Celso de Mello,
decisões essas que se ancoram em precedente, também já citado, respeitabilíssimo, desta Suprema Corte, eu entendo, pedindo todas as vênias às compreensões contrárias, que a exegese preconizada ao dispositivo da Lei de Execuções Penais pelo eminente relator é a que melhor atende não só o espírito da Lei de Execuções Penais, como também a nossa realidade prisional, e dizendo que, a meu juízo, o objetivo, né, que, a meu juízo, emerge da LEP, é aquele que elege o trabalho do preso como um dos pilares da sua ressocialização e adota o sistema progressivo de reinserção social do condenado. E o que define o Supremo Tribunal Federal, neste caso concreto, será aplicado para toda a população carcerária do país. Por isso, renovando o pedido de vênias, eu provejo o agravo. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também gostaria de aqui manifestar, em primeiro lugar, uma apreciação de caráter técnico sobre a eminência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que quem uniformiza a interpretação da legislação infraconstitucional é o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal a que eu pertenci, ministro Teori, com muita honra, muito embora não tenhamos nenhum acordo sobre o tema, porque não funcionamos nem na quinta nem na sexta turmas, e também na Corte Especial isso não foi suscitado. Mas o Supremo Tribunal Federal, quando exerce a sua função na sua competência originária, como verbo grácio ocorre com habeas corpus, com mandado de segurança e também com a ação penal, aí o Supremo Tribunal Federal passa a ser um órgão de superposição que orienta a melhor exegese jurisprudencial. Tanto assim é que agora, com a votação de novos códigos, no capítulo relativo à denominada força da jurisprudência, o que se empresta é exatamente a força da jurisprudência da Corte Suprema como vinculante para os próprios juízes de primeiro grau, de forma tão significativa que será possível a eles julgarem procedente ou improcedente uma causa, sem muitas fases processuais, se assim o fizerem de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema. Nesse particular, senhor presidente, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sobre o tema. Tem a jurisprudência já citada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e também a jurisprudência lavrada no habeas corpus 72.565 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, cuja ementa vem assim exposta: execução penal, regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, progressão para o regime aberto condenado ao regime inicial semiaberto ou autorização para o trabalho externo, submissão, em ambas as hipóteses, ao cumprimento do mínimo de 1/6 da pena aplicada. Nesse mesmo sentido, colhe-se um aresto do ministro Eros Grau, em exercício na primeira turma, onde agora tenho a honra de pertencer, exatamente com a mesma dicção, vale dizer, Sua Excelência o ministro Eros Grau, que depois, inclusive, apresentou um trabalho no consultor jurídico sobre o tema específico no habeas corpus 86.199, assim emendou o seu julgado. Habeas corpus penal, lei de execução penal, pretensão de deferimento do trabalho externo quando a aprovação da sentença condenatória, impossibilidade e exigência de requisito temporal.
essa jurisprudência, e conclui, a pretensão de deferimento do trabalho externo quando a aprovação da sentença não pode ser acatada por incompatibilidade lógica, dada a necessidade do cumprimento do requisito temporal de 1/6 da pena. A ratio decidendi desses acordos está exatamente na possibilidade de se aferir a conduta e a disciplina do condenado para que se possa, posteriormente, conceder ele essa possibilidade do trabalho externo. Como destacou o ministro Celso de Mello, a autorização do Código Penal ao trabalho externo submete-se à regulação específica da Lei de Execução Penal. Então, num primeiro momento, no meu modo de ver, há que se prestigiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o cumprimento de 1/6 da pena. Entretanto, como aqui se afirmou, é preciso que as decisões judiciais não fiquem apartadas da realidade fenomênica. Então, a realidade normativa tem que se adaptar à realidade prática. E o que é que afirma o artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal? A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Parágrafo 1º. Considera-se B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E aqui se impõem dois obstáculos. Em primeiro lugar, nós não temos esses estabelecimentos para o cumprimento do regime semiaberto, de sorte que impõe-se a máxima ad impossibilia nemo tenetur. Não se pode exigir o impossível. Eu verifico, inclusive, que no site da Ordem dos Advogados do Brasil, numa visita ao sistema prisional, o representante da Ordem deixou assente no site da entidade de grande representatividade, tanto que é legitimado universal para ação declaratória de constitucionalidade, que de 1.600 presos, apenas 57 têm realmente o benefício de trabalhar nas redondezas do presídio. Isso é um absurdo. E, por outro lado, há vários fundamentos que justificam essa, vamos dizer assim, posição teórica do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De sorte que, quando nós tivermos uma realidade ideal, será preciso fazer cumprir essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pode, sim, fazer uma exegese do artigo 37 da Lei de Execuções Penais, que, malgrado represente uma legislação infraconstitucional, está encartada no âmbito da nossa cognição na competência originária. Entretanto, eu repito, senhor presidente, malgrado eu prestigie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o plenário, e fomos vencidos, o plenário estabeleceu uma pena submetida ao regime semiaberto. Há uma outra realidade. Todos estão cumprindo pena por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Todos estão presos por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, na dosimetria da pena, houve uma divergência nesse plenário, fixando-se, então, o regime semiaberto. Ora, se o regime fixado é o semiaberto e não há possibilidade de fazê-lo cumprir diante dessa realidade notória, e notória não é gente probacionem, evidentemente que é preciso que se confira ao condenado o direito ao trabalho externo. Eu apenas também me reservo, como fez o ministro Luiz Roberto Barroso, a oportunidade de me manifestar sobre as opções de trabalho externo formuladas aqui pelos agravantes. Então, senhor presidente, sinteticamente, encontrando fundamento teórico sólido para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no meu modo de ver, vincula o Superior Tribunal de Justiça e não o contrário, eu entendo que há uma impossibilidade
de se cumprir esse regime semiaberto. Então, de direito e de justiça conceder-se essa pretensão, esse pedido de trabalho externo do agravante. Vossa Excelência me faz lembrar que, embora não haja, de fato, uma jurisprudência muito sólida com relação a essa questão da necessidade de cumprir-se 1/6 da pena quando o apenado é condenado ao regime semiaberto, nós temos em contrapartida uma vastíssima, farta, seguríssima jurisprudência, no sentido de dizer, se alguém é condenado ao regime aberto e não há prisão albergue, ele vai para a rua, ou vai para a prisão domiciliar. Ou seja, o raciocínio que Vossa Excelência está desenvolvendo encontra amparo em diversos precedentes dessa Corte. E Vossa Excelência disse muito bem, ad impossibilia nemo tenetur, quer dizer, nós não podemos manter alguém num regime mais gravoso do que aquele em que ele foi condenado, porque senão haveria um excesso de execução. Alguém que foi condenado a um regime semiaberto e tem direito de trabalhar numa colônia penal agrícola, num estabelecimento industrial, e não pode fazê-lo, há um excesso de execução claríssimo, meu filho. Não, e a máxima é essa. Ninguém é obrigado a fazer. Nós cansamos de considerar habeas corpus nesse sentido, em outras situações. Tá? Desculpe, apenas para fazer uma parte corroborando o raciocínio substancioso que Vossa Excelência acaba de enunciar. Então, Vossa Excelência dá provimento. Também, ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli não se encontra no momento. Não, ele está presente. Está aqui, perdão. Ministro Dias Toffoli, como voto? Perdão. Vossa Excelência é tão ágil que nem percebia sua ida e vinda. Senhor presidente, é que eu estava ali dialogando com o ministro Barroso em relação a outros votos, porque conforme for eu já consignaria a Vossa Excelência minha posição em razão da demanda que há no TSE. Por isso que eu estava ali dialogando com Sua Excelência. Mas nesse momento que estamos do julgamento, eu peço vênia divergência e acompanho o relator. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, peço vênia divergência, mas exatamente na esteira do que disse o ministro relator, eu lembro que os dispositivos constitucionais é que haverão de conduzir a interpretação das normas infraconstitucionais, como é certo, e na minha visão, com as vênias da divergência, reitero, acho que quando a Constituição estabelece no artigo 5º, inciso 49, o direito do preso à integridade física e moral, significa que os excessos de execução, como seriam esses de se fixar um regime para o qual há uma exigência, por exemplo, de possibilidade de, eu nem diria de reinserção, mas de manter-se o preso em condições de poder produzir o que é próprio da dignidade da pessoa humana também, não fazer por falta do Estado, me parece exatamente uma transgressão à lei e à própria Constituição que tenta garantir essas condições. Esta razão pela qual me parece que a interpretação que acaba sendo dada a despeito da definição expressa do artigo 37 da Lei de Execuções Penais, me parece ser a possível dentro do quadro oferecido no caótico sistema presidiário brasileiro. Estou, portanto, senhor presidente, com base na Constituição, que determina a linha de interpretação a ser dada diante da situação de fato, provendo, portanto, o agravo exatamente no ponto específico agora posto em votação. Pois não. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Senhor presidente, este caso tem, desde logo, o mérito de, mais uma vez, chamar a atenção para o sério problema existente no sistema prisional. Em geral, nós não prestamos atenção a esse tema. Isso não ocupa... É um tema sério de direitos humanos, mas, por exemplo, as secretarias de direitos humanos, os ministérios existentes, não cuidam disso. A não ser que haja o interesse de um preso político. Veja, por exemplo, que a Secretaria de Direitos Humanos cuida do desenterro, saber se envenenaram ou não Jangular. Mas não trata desse tema.
Esse tema não está na agenda dos nossos órgãos de direitos humanos. Também a fiscalização por parte do Ministério Público e por parte do próprio Judiciário não é a mais incisiva em relação a essa temática. Tanto é que nós temos o quadro que o relator já expôs, um número elevado de presos, 560 mil para 350 mil vagas. Quer dizer, nós estamos falando, portanto, de uma sobreposição, não é, expressiva. E as condições que são aí relatadas são as mais sérias. Sua Excelência não falou um outro aspecto importantíssimo, é que quase metade desse número é de presos provisórios. De presos provisórios. E se nós formos olhar, a partir dos mutirões realizados no CNJ, inclusive na minha gestão, nós vamos encontrar presos provisórios há 11 anos. Presos provisórios há 14 anos. O sujeito já cumpriu a pena. Veja, e não há um monitoramento desse sistema. Por isso que eu acho que nós temos que, inclusive, tomar uma deliberação que vá para além deste caso, que eu vou propor no final. Examinando a questão, eu entendo que seria plausível sustentar, como o Supremo sustentou naqueles dois casos, a tese que está albergada no artigo 37, e o ministro Celso acaba de explicitar, inclusive, as razões trazidas na exposição de motivos. Né? Portanto, o ministro Abiakel era o conceptor, aquele que desenvolveu o próprio anteprojeto, né, que depois resulta no projeto de lei da execução penal, e sustentava essa leitura. E seria muito razoável, porque, veja, seria razoável que, inicialmente, o preso estivesse nesse regime e tivesse uma colônia agrícola, uma colônia industrial, algum tipo de estabelecimento no qual ele poderia desenvolver inicialmente, recolhido, ainda que destinado a cumprir um sexto da pena. Mas qual é a realidade? A realidade é que nós não temos vagas no sistema semiaberto. Hoje, segundo dados que me chegaram, fala-se em falta de pelo menos 24 mil vagas. No próprio Distrito, isto nós estamos falando no aspecto formal, porque já apontou o ministro Fux, nós podemos colocar uma placa de regime semiaberto, mas não ter as condições de um regime semiaberto. O próprio Distrito Federal, há dados aqui indicando que o Centro de Internamento e Reeducação, o CI, de que falou o ministro Barroso, o estabelecimento destinado ao regime semiaberto, sem o benefício do trabalho externo, tem capacidade para 793 vagas. E tem hoje, esses dados são de 2013, quer dizer, portanto, em 2013, uma lotação de 1.602. Portanto, o dobro da capacidade para essas condições mínimas de trabalho. Ora, como sustentar, portanto, essa exigência se sequer as instalações dos estabelecimentos são suficientes para que ele exerça minimamente, não é, o trabalho no ambiente interno? Aqui a gente poderia discutir várias questões. A inconstitucionalização da lei, se fôssemos aplicar a norma, né, a discussão do descasamento entre programa normativo e âmbito normativo e tudo mais. A mim parece que o STJ, diante dessa realidade, fez uma leitura adequada, dizendo, ora, se encontra vaga no sistema privado de empregos, ora, por que não permitir o trabalho fora, desde que atendidas as condições que venham a ser estabelecidas? Não é? É necessário que, de fato, o sujeito seja destinado a um ambiente em que ele possa continuar no processo de reeducação.
um sujeito que eventualmente distribui droga num bar não pode agora voltar lá para treinamento, né? Não faz sentido isso, né? É preciso que o processo de reeducação se dê, né, dentro de propósitos específicos e com um mínimo de lealdade institucional. Então, diante dessa situação hoje existente, nós temos que ler esse texto, a meu ver, pelo menos com essa orientação. Se sequer o sistema existente, a despeito da declaração que o ministro Celso leu do governador, mas esses são dados objetivos. Se o estabelecimento existente tem vagas suficientes para que as pessoas desempenhem o chamado trabalho interno, como impedir, não é, o exercício de uma atividade externa? Quer dizer, sendo ortodoxo, portanto, com a interpretação, nós não teríamos como chegar a um outro resultado. Então, me parece que nessa linha eu devo acompanhar o eminente relator. E também me preocupei, devo dizer, tal como o ministro Fux, com a jurisprudência que o tribunal tinha firmado nos casos já aqui referidos. Mas o dado real é que, nestes casos todos, nós estamos diante já da impossibilidade de desenvolvimento efetivo do trabalho interno. Me parece que a mudança clara nas circunstâncias fáticas não permite que nós preservemos aquela jurisprudência. Também entendi porque essa nossa jurisprudência ficou sem ser novamente testada ao longo desses anos, porque pacificou-se no STJ a orientação no outro sentido, e aí não houve mais recurso para cá, porque a única via seria um eventual recurso extraordinário por parte do Ministério Público, que certamente acabou por se resignar com essa interpretação diante dos fatos dimanados da própria realidade. Agora, como já foi também exposto aqui, presidente, esse sistema, nós não podemos mais continuar a falar da existência desse sistema prisional como se fosse, como nós estivéssemos a reclamar do frio ou do calor, como se nós não tivéssemos nenhuma influência sobre isso. Nós temos algo a ver com isso. Temos uma enorme responsabilidade. Enorme responsabilidade. E aí a gente começa a ficar, inclusive, constrangido. Há R$1 bilhão no FUNPEM. Dinheiro que é abastecido pelas loterias. E que não é liberado e que costumeiramente é contingenciado. Não se constrói em vagas. Para o sistema semiaberto, nós temos responsabilidade também sobre isso e temos um órgão próprio que poderia cuidar disso, que é o CNJ. Eu vou chegar lá, então, veja, nós temos uma enorme responsabilidade nessa questão. Veja, nós temos, eu já disse em algum momento, que contingenciar a verba do FUNPEM é cometer crime de responsabilidade. Veja, não se trata de um fundo inexistente, não, meramente contábil, não, mas é costumeiramente contingenciado. Não se consegue gastar, a burocracia é enorme. Recentemente, a doutora Maria Tereza Ulli, hoje secretária de Justiça do Paraná, que cuida do modelo do sistema prisional no Paraná, dizia que com R$400 milhões seria suficiente para se obterem 24 mil vagas para o regime semiaberto. Não obstante, pouco se faz em relação a isso. Pouco se faz em relação a isso.
Então, é preciso que se faça algo. E que o próprio judiciário reaja a esse tipo de situação. Hoje, claro, a nossa reação se limita a um habeas corpus, um excesso de prazo, más condições. Eu mesmo sou relator de um RE, foi citado aqui pelo ministro Barroso, com repercussão geral, em que se discute a questão que feriu o presidente Lewandowski, que é a questão da falta de vagas no regime semiaberto. E aí dividem-se as opiniões. Alguns mantêm no regime fechado, outros mandam para casa. E aí sem nenhum acompanhamento. Não é? Porque um acompanhamento em modelo de prisão domiciliar seria mais oneroso do que o próprio modelo de encarceramento. Então, é questão extremamente séria. Vejam, senhores, que em São Paulo, salvo engano, nós temos 6.000 pessoas aguardando vaga no sistema semiaberto. Então, é preciso pensar algo em torno dessa matéria, encerrar com esse quadro. Eu fico pensando, por exemplo, nós temos esse interessante modelo do sistema S, dinheiro público para profissionalização, sistema Senai, Senac, Senar, Sescop, Sesc. Esse sistema poderia estar integrado para contribuir para a formação profissional e treinamento dessas pessoas no modelo prisional, especialmente no sistema. Veja, os recursos já estão até aí, mas pouco se faz em torno desse tema. Sobre o modelo da prisão provisória. Eu travei uma luta intensa no CNJ, colocando inclusive o projeto de lei, essa que resultou na Lei 12.403, para que nós aprovássemos as medidas cautelares alternativas à prisão provisória. A chave desta ideia, a chave central, é o monitoramento eletrônico, que tem um custo básico, mas que precisa ser financiado. Alguém precisa cuidar disso. A toda hora nós nos deparamos com casos nas turmas de prisão provisória que parece abusiva, desproporcional para o caso, mas a pessoa precisa sofrer algum tipo de restrição. Isso precisa ser cuidado. É uma lei 12.403, de 4 de maio de 2003, que alterou o artigo 319. Tem uma série de medidas cautelares, mas o núcleo, o centro é o modelo de monitoramento ou monitoração eletrônica. Aí eu chego, então, ao ponto, acredito, mais relevante das minhas considerações. Nós temos hoje a Lei 12.106, que criou no CNJ o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e da outras providências. E aí fala isso em função exatamente do trabalho realizado pelo CNJ, do trabalho realizado com os mutirões carcerários, das verificações de excessos nas prisões, do trabalho sobre o programa de reinserção, começar de novo, que diz que compete ao CNJ, ao DMF, ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização, acompanhar e propor soluções em face de irregularidades verificadas no sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas. Fomentar a implementação de medidas protetivas, acompanhar e monitorar projetos relativos à abertura de novas vagas
e ao cumprimento da legislação pertinente em relação ao sistema carcerário e ao sistema de execução de medidas socioeducativas. Eu estou lendo o artigo 1º, parágrafo 1º e os incisos 3 e 6. E diz: para a consecução dos objetivos institucionais do DMF, o Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer vínculos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras ou supranacionais, no campo de sua atuação. Portanto, isto é de 2009. Então, o que eu estou propondo? Veja, aqui é um caso clássico de notória omissão de providência administrativa. Certa feita eu já tinha até dito que é preciso que nós façamos alguma coisa em relação ao modelo global. Mas em relação ao modelo agora do Distrito Federal, que já aponta déficits, eu iria me permitir, eminente ministro Barroso, de sugerir que, com o provimento do agravo regimental, que nós expedíssemos uma determinação, recomendação ao CNJ para que fizesse um levantamento, uma verificação, um inventário do sistema prisional no Distrito Federal, para que se soubesse, inclusive, quais são as soluções a serem encaminhadas. Alguém poderia dizer, mas isso é exótico, isso é diferente. Vimos na situação anterior a necessidade que temos de suprir a omissão, muitas vezes não de caráter legislativo, neste caso aqui são providências de índole administrativa. E eu lembro que, todos vão se lembrar, que não faz muito tempo a Suprema Corte, no célebre caso Brom versus Plata, 2010, determinou, é um caso que foi objeto, inclusive, de publicação em revistas conhecidas, The Economist e outras, recomendou que a Califórnia tomasse providências para reduzir o excesso de presos. Era uma class action, mas determinou que houvesse providência e fixou, inclusive, um prazo. Quer dizer, nós precisamos desenvolver a nossa imaginação institucional para enfrentarmos esse problema que nos envergonha. Nós não podemos legar à próxima geração esse tema. Isso é um pouco como cartório, precatório, né? Quando a gente fala do sistema, quer dizer, e vamos passando para os outros e falamos como se nós não tivéssemos nada com isso, quando é o juiz que decreta a prisão, é o juiz que não julga, é o juiz que não consegue acompanhar os casos, que não acompanha o sistema de execução. Portanto, nós temos uma enorme responsabilidade. Como tem responsabilidade, no caso, o Ministério Público, inclusive no que diz respeito à defesa de direitos humanos. Mas é preciso enfrentar. Então, eu proporia, ministros, que nós acrescentássemos essa consideração, porque é preciso, de fato, reagir a esse tipo de situação. Já temos muitas estatísticas, já temos muitos dados, já temos estabelecimentos que não atendem aos requisitos formais estabelecidos minimamente na legislação. Quer dizer, é o regime semiaberto, mas não tem colônia agrícola. Quando tem a colônia agrícola, é uma horta, mas atende 10 e o número de presos é 1000. Ora, então, é preciso fazer esse acompanhamento. Então, eu proporia, com base nesses subsídios, que nós criticamente começássemos a arrostar esse desafio. Eu pretendo, no próximo semestre, trazer esse processo do recurso extraordinário com repercussão geral, em que se discute exatamente isso. E veja, essa decisão, ela causa um certo clamor público, porque se nós fixarmos simplesmente essa orientação, vai se dizer, bom, mas então o tribunal está liberando todos, né, para um sistema sem nenhum controle. Né? Se todos que estão condenados no regime semiaberto e se não encontrarem vagas vão para a prisão domiciliar ou simplesmente vão para a rua, certamente isso provoca um quadro de insegurança. O caso que nós estamos examinando é
o caso do Rio Grande do Sul. O tribunal decidiu nesse sentido, no sentido de que, não havendo vaga no sistema semiaberto, manda-se para o regime de prisão domiciliar, mas de difícil controle. Só que, ao expedirmos essa orientação, certamente vamos ter que fazer algumas considerações. Por isso que entendo que talvez esse seja o momento azado para reagirmos e começarmos a reagir e sermos proativos na solução, quer dizer, contributivos na solução desse problema. Eu acompanho o voto do eminente relator com esses fundamentos. Entendo que seria até possível fazer a leitura feita pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, na linha da jurisprudência que se desenvolveu, mas é inegável que o quadro mudou assustadoramente, do ponto de vista factual da realidade, sem que haja possibilidade sequer de dizer que essas pessoas que estão presas no regime semiaberto, e veja, o Distrito Federal está longe de estar, certamente, colocado no quadro de pior situação. Mas mesmo aqui, nós temos um regime semiaberto em que não há vagas, em que há excesso de lotação. Então, por favor. Posso fazer uma observação, e considerando a questão até do tempo, mas só para dizer que eu concordo integralmente com tudo que foi posto, incluída aí a questão da necessidade de o Poder Judiciário mesmo pensar alternativas, presidente, porque quando se pensa alternativas para o sistema penitenciário, e digo isso não como ministra, mas como professora da PUC, faço parte de um grupo da pastoral da carcerária, que estuda isso em Minas, e que todas as propostas, quando são apresentadas com alguém, inclusive instituições, inclusive da comunidade jurídica, dizendo mas. Então, por exemplo, no Estado de Minas veio a proposta de criar-se pelo regime de parceria público-privada, para se ter uma experiência e saber como levar adiante a criação de vagas e um tratamento humano, e houve, inclusive, ações contra o Estado, contra o governador, porque a tentativa fugia ao padrão, quer dizer, não se tenta uma outra alternativa ou uma outra proposta, se reclama da que se tem e se chega a essa situação de masmorras que nós temos em todo o país. Por isso, eu acho que as observações do ministro Gilmar são da maior gravidade para se levarem realmente a sério, não nós que estamos todos levando, mas toda a comunidade jurídica, principalmente, que tem um compromisso maior com esse tema. Pois não. Sem maiores considerações, dada a profundidade dos votos que já foram enunciados, inclusive do nosso eminente decano, eu vou pedir vênia para acompanhar o relator, ministro Roberto Barroso, e salientando apenas um trecho também do parecer do Ministério Público, que é o nosso dominus litis, é o Estado acusador em pessoa, aqui personificado, ao lado do presidente da Suprema Corte, presidente interino. Diz o seguinte, Sua Excelência: o entendimento, no sentido coincidente com o do eminente relator, baseia-se essencialmente em um critério de razoabilidade na interpretação das normas da execução penal. Essa é a interpretação mais razoável da Tavena e consentânea com o espírito de ressocialização da lei de execução penal. Então, com apenas essas brevíssimas considerações, eu também dou provimento ao agravo e temos, então, a seguinte situação. Por maioria, deram provimento ao agravo, vencido o eminente ministro Celso de Mello. Eu agora indago do eminente